Salve, salve, povo salvo! Hoje vamos dar continuidade à primeira viagem missionária de Paulo. Dessa vez, Paulo e Barnabé seguem para Perge. Então aperte os cintos, porque a nossa aventura já vai começar. Você sabia que João Marcos abandonou a missão antes mesmo dela chegar na metade? Hoje nós vamos entender o que aconteceu na viagem de Paulo e Barnabé até Perge. Por que João Marcos desistiu e o que isso nos ensina sobre chamada, maturidade e reconciliação. Depois do poderoso confronto com Elimas em Pafos, na ilha de Chipre, Paulo e Barnabé se preparam para a próxima fase da missão. Eles deixam Chipre e navegam rumo ao continente, desembarcando na cidade costeira de Perge, na região da Panfilha, onde hoje, atualmente, é o sul da Turquia. Percorreram aproximadamente 256 quilômetros navegando, mais um pedacinho de terra, chegando ao total de 271 quilômetros de distância. Possivelmente fizeram pequenas paradas em portos menores até chegar lá. Atos 13:13 marca o início dessa viagem, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos desiste da missão e retorna para Jerusalém. A Bíblia não explica diretamente o motivo, mas esse abandono causaria um grande atrito mais tarde entre Paulo e Barnabé. Mas se especula possíveis motivos da partida de Marcos. Segundo alguns estudiosos, ele pode ter ficado abalado com a mudança de foco da missão para os gentios, já que até ali os judeus estavam em maior destaque. Mas alguns outros motivos são cogitados, entre eles a dificuldade da missão. A próxima etapa envolveria subir as montanhas da Pisídia, regiões perigosas por causa de salteadores e clima instável. Olha o relevo dessa região aqui que eles iam atravessar. Então esse terreno acidentado, essas montanhas, até chegar ao destino que eles queriam chegar, que era Antioquia da Pisídia, traziam vários perigos. Aqui nesse outro mapa você consegue ver a Antioquia da Pisídia. E uma curiosidade, aqui você percebe por que Antioquia é chamada de Antioquia da Síria. Existem várias cidades chamadas Antioquia nessa região. Na época, esse era um nome comum. Então, para diferenciar, se chamava Antioquia da Síria, ou Antioquia da Pisídia, ou Antioquia de onde quer que fosse. Outro motivo possível da desistência de João Marcos foi a mudança de liderança. Até então, a liderança era Barnabé e Saulo. Atos 13:13 mostra isso. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge. Sinal de que Paulo assume a frente. Isso pode ter incomodado João Marcos, sobrinho de Barnabé. Talvez ele esperasse que Barnabé fosse o líder da missão. Pode ser o despreparo emocional e espiritual. Pode não ter suportado a pressão, as ameaças e o ritmo do ministério itinerante, que realmente não é para qualquer um. A última possibilidade pode ter sido a saudade ou os laços que ele tinha ali em Jerusalém. Ele retorna para Jerusalém. Pode ter sido chamado pela família ou simplesmente recuado para sua zona de conforto. Perge era uma cidade grego-romana próspera, famosa por seu templo dedicado à deusa Ártemis. Ruínas revelam ruas colunadas, teatros e arquedutos. Uma cidade culturalmente rica e cheia de paganismo. Era um desafio evangelizar ali. E Paulo não prega em Perge nesse momento. Ele segue para Antioquia da Pisídia, talvez por causa da partida de Marcos ou por sabedoria estratégica. Paulo decide não iniciar ali a pregação. Essa desistência de Marcos nos ensina algumas lições importantes. Nem todo mundo está pronto para a jornada. Algumas pessoas desistem não porque são fracos, mas porque ainda não estão maduros. E está tudo bem, Deus não para por causa das desistências. Mesmo com a saída de Marcos, Paulo segue com poder e fruto. Ah, meus amigos, a missão não depende de quem fica, mas de quem obedece. Conflitos podem acontecer até mesmo entre os servos de Deus. Mais tarde, Paulo e Barnabé discordam por causa de João Marcos. Paulo se recusa a levar João Marcos de novo em uma segunda missão. Você pode ver isso em Atos 15:36 ao 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas para Paulo, parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra.
E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E aqui separam Paulo e Barnabé. É triste, eu sei, mas não deixaram de servir. Barnabé foi para Chipre com Marcos e Paulo seguiu com Silas. Mas Deus usou até esse conflito para multiplicar a missão. Mais para frente nós vamos ver que Deus restaura histórias. Marcos, mais tarde, volta ao ministério e se reconcilia com Paulo. A gente pode ver isso em 2 Timóteo 4,11. Toma contigo Marcos, porque me é útil para o ministério. E ele se torna o autor do evangelho que leva o seu nome, Marcos. Às vezes, tropeçamos como João Marcos. Outras, seguimos firmes como Paulo. Mas o importante é lembrar que Deus continua escrevendo a nossa história, mesmo que a gente tenha que recomeçar do meio do caminho. Se você quer aprender a Bíblia de forma mais fácil através dos mapas bíblicos, não deixe de se inscrever, acionar o sininho para não perder nenhum vídeo, curtir e comentar. Nos vemos no próximo episódio da Jornada Missionária de Paulo. Até lá! Se você é pastor, pregador, professor da Escola Bíblica Dominical, nós temos os melhores materiais para o seu ministério. Entre no link que está aqui na descrição e confira.